A paz de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida. Pega a sua Bíblia, vamos ler hoje livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 até o 43. O título: A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. Já deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no canal e vamos juntos. E passando Jesus outra vez num barco para outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e dispendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou seus vestidos, porque dizia: Se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. E aqui se encerra a leitura, gente. Então, Jesus, mais uma vez, através dessa palavra aqui que nos relata que ele fez dois milagres, né? Um, a cura de uma mulher que tinha um fluxo de sangue e de uma menina que era filha de Jairo, um homem que ele era um dos principais da sinagoga. Então era um homem de posição. E a filha dele ali, doente, morreu, mas antes dela morrer, ele foi lá pedir para Jesus curar ela, que ela estava muito enferma. Enquanto ele estava falando com Jesus e a multidão aglomerou ali sobre Jesus, querendo algum milagre, tocar nele, falar com ele, receber alguma palavra de cura, de libertação, algum milagre, algum favor, é, Jesus estava indo com Jairo até a casa dessa menina, até a casa de Jairo. E aí, nessa trajetória, uma mulher tocou.
uma mulher que ela já havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue. Ela tinha um problema que vazava muito sangue dela, né? E que é da parte que as mulheres têm, né? E então, só que o dela, o problema dela, o que as mulheres têm ali uma vez por mês ou um pouco mais, eu não entendo muito mais, ela tinha sem parar. E ela estava desfalecendo, morrendo. E já havia 12 anos que ela vinha passando essa prova, esse problema. E ela gastou o que ela tinha com médicos, e foi perdendo tudo quanto tinha e nada resolvia. Então, ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou nos seus vestidos, porque dizia: se tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E quando ela tocou, logo secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Olha o que é a fé, gente, o que é o propósito. Quando uma pessoa determina algo, quando ela realmente crê que Deus pode operar uma obra, o Senhor faz a obra mediante a fé. Então, essa mulher não falou com Jesus. Jesus não estava ali por aquela mulher. Jesus estava indo, ele desceu do barco, né? E uma grande multidão se ajuntou a ele. Então, Jesus não ia nem na casa de Jairo também. Jesus desceu do barco, a multidão chegou nele. Ó, para você entender o contexto dessa história. Jesus chegou no lugar aqui, da outra banda do mar. Uma multidão chegou nele para ouvir as maravilhas. Jesus já vinha fazendo obras, milagres, né? Esse principal chegou contando um problema, principal da sinagoga, por nome Jairo. E ele falou: vamos lá ver minha filha. E Jesus estava indo. E a multidão apertava Jesus, querendo alguma obra, algum milagre. Essa mulher mentaliza, pensa, põe um propósito no coração e diz: eu só preciso tocar nele. Eu não preciso que ele fale nada para mim. Eu não preciso que ele ponha a mão em mim. Eu não preciso que ninguém me leve até ele. Eu mesmo vou tocar nele, nos vestidos dele. Interessante que o Jairo pede para que, olha lá, rogo-te que venhas e imponha as mãos para que ela sare e viva. A fé de Jairo era que Jesus tinha que ir na casa dele, tocar na menina, para ela ser curada e viver. Já dessa mulher, a fé dela é que eu só preciso tocar nele. Não quero que ele fale nada para mim, não quero que ele ponha a mão em mim. Olha o que é a fé. Então, a multiforma de Deus operar não tem uma receita. Vai mediante a fé de cada um. Olha que interessante, né? E aí, Jesus falou: quem tocou nos meus vestidos? Porque a mulher já se sentiu curada. E os discípulos falou: mas tem tanta gente aqui, Jesus, você está querendo saber quem te tocou? E, e ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E aí ela contou toda essa história, que havia 12 anos, que ela gastou dinheiro, que nada aconteceu, mas que ela colocou no coração dela de só colocar a mão em Jesus, nos vestidos, ela seria curada. E aí ele disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Olha que interessante. Então, o que parece ser impossível para você, tenha fé. Coloque a sua expectativa em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. Creia que Deus querendo operar, nada impedirá. Ele age mediante a fé também. E aí, acontecendo esse alvoroço, todo mundo ali olhando, vendo esse milagre, chegou alguém e falou para o Jairo: ó, sua filha morreu,
não enfades o mestre, não tome o tempo de Jesus, não perturbe ele, não incomode ele, não enfade ele. Ela morreu. E aí, é, aí Jesus ouviu essas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, só crê, somente. Olha que interessante. Jesus, em outras palavras, estava ali falando: Você não está vendo aqui, ó? A mulher creu, pôs a mão em mim, contou toda essa história, só crê. Tenha fé nessa história, nesse testemunho que você acabou de ouvir e ver aqui. E olha que interessante, gente. A mulher, não sei se você percebeu isso, a mulher, ela estava com um problema de doença há 12 anos. A menina, ela tinha 12 anos de idade. O tempo que a menina tinha de vida, certo? Período do tempo que a menina nasceu até os 12 anos dela, essa mulher já estava sofrendo, gente, há 12 anos. Então, o tempo que a menina completou 12 anos de vida, vivendo bem, provavelmente aqui a menina tinha saúde, vivia bem, a mulher já sofria há 12 anos. O que isso nos ensina? Sempre tem alguém que está passando um problema melhor, perdão, sempre tem alguém que está passando um problema pior que o seu. Se você acha que a sua vida está difícil, se o seu problema, a sua enfermidade, a sua dificuldade é difícil, claro que eu não estou falando aqui para comparar, mas tem alguém sofrendo mais do que você. E se a pessoa pudesse trocar com você, para ela talvez seria confortável, pelo sofrimento dela ser muito grande. Imagina essa mulher, ó, 12 anos sofrendo uma enfermidade. Essa mulher perdeu o dinheiro dela, essa mulher não teve paz por causa da enfermidade dela, jorrava sangue dela, saía sangue. O que é o sangue? Sangue é vida. Todo dia essa mulher, por 12 anos, essa mulher foi vendo a vida dela saindo do corpo dela. E o dinheiro dela não resolvia. A enfermidade traz um problema financeiro. Então, se você tem saúde, se você está passando dificuldade financeira, mas você tem saúde para trabalhar, para viver, para levantar, para passear, dê glória a Deus. Que a parte financeira, você trabalhando, Deus abrindo uma porta na sua vida, as coisas melhoram, as coisas melhoram. Mas se você tem uma enfermidade, tudo desanda, gente. Então a saúde, ela é muito importante. Seja grato se você consegue respirar. Seja grato se você consegue levantar da sua cama. Seja grato se você tem um emprego. Seja grato pelo ir e vir, porque tem gente que não levanta de uma cama, entende? Essa mulher estava sofrendo há 12 anos. Imagina a angústia de Jairo, porque a menina estava doente. Aqui não, a gente não sabe quanto tempo ela estava doente, mas ela estava lá doente na cama e nesse curto tempo que o Jairo saiu da casa dele e foi chamar Jesus, a menina estava doente. Só que provavelmente ela morreu nesse período, enquanto Jesus estava lá, parado. Porque Jesus, quando conversou com o Jairo, ele já foi para casa da menina, certo? Só que aconteceu esse episódio da mulher tocar em Jesus, ela contar esses milagres, Jesus falar para ela que a fé dela salvou. Aqui também não se sabe o tempo de horas ou minutos, certo? Mas nesse período, Jairo estava crendo que a filha dele ainda estava doente e que Jesus ia lá colocar a mão sobre a menina, ia curar e ela ia viver, certo? Nesse período, Jairo ali na angústia, vamos Jesus, vamos que minha filha está lá precisando de você. Nesse período, a menina talvez já estava morta e alguém chega dando a notícia e ainda fala, Jairo, não importune mais ele, não deixa ele em paz, sua filha já morreu, não tem o que fazer. Porque para a morte, né, tem um ditado que diz, para tudo tem uma solução, menos para a morte. Até encontrar com a vida, que é Jesus Cristo, o que ressuscitou dos mortos, né? E aí, ele era a vida, ele é a vida eterna. Jesus Cristo é a vida eterna. E aí, ele vendo aquilo, Jairo, imagina a tristeza. Pô,
Ou talvez até a murmuração de Jairo poder olhar e falar, pô, se Jesus não tivesse perdido tempo aqui com essa mulher, ele ia dar tempo de chegar lá e curar minha filha. Porque na dificuldade, vem as murmurações. Na dificuldade, vem os questionamentos. E questionamos as pessoas, até mesmo Deus. Tem pessoas que questionam Deus. Por que, que Deus permitiu isso? Por que, que Deus agiu dessa maneira? Por que Deus não fez de outra forma? E aí queremos ensinar Deus a trabalhar. E talvez ali, isso aqui eu estou imaginando, pensando com a minha mente limitada, que Jairo talvez até se decepcionou com Jesus, de dizer, se Jesus não tivesse parado aqui para ouvir essa mulher, talvez tivesse dado tempo de chegar lá e ter curado minha filha. E aí, Jesus vem dessa conversa, Jesus falou, não temas, crê somente, somente creia, que essa mulher que creu, que tocaria em mim, seria curada. E você, crê que Deus pode mudar a sua vida? Você crê que Deus pode virar seu cativeiro? Você crê que Deus pode te dar saúde? Você crê que Deus, aquilo que você acha que é impossível, Deus entrega na sua mão? Somente creia. E aí, eles foram até lá, chegou na casa, viu um monte de gente chorando, e Jesus fala, por que vocês choram? A menina não está morta, mas está dormindo. E as pessoas riram dele. E olha que coisa, ó. Nunca brinque com as coisas de Deus, porque você perde a oportunidade de ver o milagre acontecer. Talvez se essas pessoas não tivessem rido de Jesus, Jesus deixariam elas ver o milagre. Mas como elas riram, desacreditaram, não creram, aqueles que não creem nas coisas de Deus não merecem ver o milagre. O que aconteceu? Jesus fez eles sair. Riram dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam. Então quem estava lá para ver o milagre? Pedro, João, Tiago, o pai e a mãe da menina. Por quê? Porque eles criam, eles creram, eles sabiam que Jesus podia resolver o problema deles. Então, na sua vida é assim também. As pessoas que não acreditam em você, as pessoas que não acreditam que Deus pode fazer uma obra na sua vida, as pessoas que não têm responsabilidade com o seu futuro, com o seu presente, só querem falar do seu passado, não deixem elas ficar na sua vida. Elas não merecem estar na sua vida, porque elas zombam de você. E elas não podem ver os milagres que Deus vai fazer na sua vida. Isso foi Jesus que fez aqui, ó. O povo saiu. Jesus tomou a menina pela mão e disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com um grande espanto. E mandou expressamente que ninguém soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então Jesus falou, ó, tá aqui a menina curada, porque vocês creram. Quem crê, aos que crerem, verão a glória de Deus. Eu creio que Deus faz obra na minha e na sua vida. Porque aos que crerem, verão as obras de Deus. E aí Jesus mandou ela comer. Falou, desperta do sono. Jesus sempre tratou a morte como um sono. E aí Jesus falou, desperta desse sono e vai comer. E entregou o milagre para o Jairo. Se a sua fé não te salvar, não sei o que vai te salvar. Pega esse vídeo, compartilha com alguém, um beijo no seu coração. Tamo junto. Só creia.